Vamos citar aqui, rapidamente, espécies que se defendem contra a abelha-limão. A gente vai começar do começo, com a forma preventiva. Vamos dizer que ainda não tem uma abelha-limão chegando até suas colônias, elas não marcaram nenhuma colônia, não iniciaram um ataque a nenhuma colônia. Então, para evitar que isso aconteça, a gente pode utilizar os métodos de controle preventivo aos ataques de abelha-limão, que são principalmente a inclusão de colônias de espécies que se defendem contra a abelha-limão nos nossos meliponários. Quais são essas espécies, Gabriel? Vamos citar aqui, rapidamente, espécies que se defendem contra a abelha-limão. A tiúba, urussu do Maranhão, para quem está na região de ocorrência dela, é uma espécie que se defende muito contra a abelha-limão. Além disso, a mandaçaia é uma espécie que apresentou sim um nível de defesa contra a abelha-limão e pode ser utilizada em conjunto com outras colônias por ser bem pacífica para acabar evitando esses ataques. Além disso, a própria jataí também pode se defender contra a abelha-limão, tanto que a abelha-limão é mais comum de ser vista em colônias de mirim, em colônias de iraí do que em colônias de jataí, apesar de também ser uma espécie que, se tiver enfraquecida, com a colônia mais desestabilizada, a abelha-limão consegue atacar. E principalmente uma espécie de abelha pouco conhecida, mas que em pesquisa foi uma das que mais conseguiu combater os ataques de abelha-limão, que é a Dukeola juliani, ou guiliani, eu acho. O João Gameiro colocou o nome dela aí, ó, Dukeola guiliani, exatamente. Essa espécie foi a que mais apresentou efeito contra os ataques de abelha-limão, no método de controle preventivo. Ou seja, essa espécie, se estiver presente no nosso meliponário, ela consegue evitar a chegada da abelha-limão até as nossas colônias. Por quê? Porque o odor da abelha-limão, mesmo que interceptado em uma distância grande, se a abelha-limão estiver passando pelo meliponário a 1-2 metros de distância, essa espécie consegue identificar. Isso desperta um senso de defesa nessa espécie, fazendo com que haja uma revoada, e essa revoada vai acabar espantando as primeiras operárias de abelha-limão que chegam para conseguir vencer essa barreira do pito de entrada das colônias mais enfraquecidas. Como são poucas operárias que chegam para identificar as colônias, se houver uma defesa do meliponário por parte dessas colônias mais defensivas, nesse início do ataque, o ataque já é prevenido. Então, o método de controle preventivo é o método mais eficiente que a gente tem no controle do ataque de abelha-limão. Porque ele consegue evitar, se forem utilizadas as espécies corretas, na conformação correta do meliponário, quase que 100% dos ataques, tá? A disposição de colônias que se defendem no meliponário, junto com as colônias que são alvo de ataque, é a seguinte. Vamos supor, eu tenho uma colônia de iraí, uma colônia de mirim duroriana, e eu tenho uma colônia de mandaçaia, uma colônia de jataí, que são espécies mais defensivas e são colônias fortes, ou seja, elas vão conseguir fazer essa defesa. Eu coloco a iraí e a mirim entre as espécies que fazem a defesa. Então, por exemplo, eu tenho iraí aqui, eu coloco no centro uma jataí, que convive bem com a iraí, e depois, do outro lado, uma mirim, que também convive bem com a jataí e com a iraí. Eu posso colocar mandaçaias nas duas pontas, tá? Porque a mandaçaia ela tem um raio de alcance de voo um pouco maior e também uma defesa um pouco maior no raio de alcance da colônia dela. A jataí, por ser territorialista, também tem essa característica. Ou seja, ela consegue fiscalizar um espaço bem grande em volta da colônia dela, e é comum da jataí fazer isso por conta do territorialismo excessivo dela. Então, se for uma colônia forte, por ser territorialista de natureza, ela vai fiscalizar em torno da colônia dela, abrangendo as outras duas colônias que estão próximas. Então, também protegendo essas colônias, porque se ela não entra no raio de defesa da jataí, ela vai iniciar um ataque preventivo para evitar que ela seja saqueada e vai acabar defendendo as duas colônias que estão próximas, assim como a mandaçaia também faz, tá bom?